Boa tarde, meus queridos alunos do terceiro ano. Então, vamos para mais uma aula sobre geometria analítica. Vamos agora para o estudo da reta, começando com o coeficiente angular de uma reta. O coeficiente angular de uma reta é o número m, que é o número real a, está associado à sua inclinação. Então, por definição, nós temos que o m é igual a A, que é igual a tangente de alfa. O que vem a ser isso? Nós temos 4 possibilidades do coeficiente angular. Veja bem, nossos gráficos aqui. O primeiro gráfico está representando uma reta crescente. Então, essa inclinação que a gente vai verificar no sentido anti-horário, vocês podem ver que é um ângulo menor que 90 graus. No segundo gráfico, nós temos um ângulo que não está definido, pois ele está paralelo ao ângulo de 90 graus. O terceiro gráfico, nós temos uma reta decrescente, um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo que está maior que 90 graus e menor que 180 graus. Já o quarto gráfico, nós temos que o ângulo está paralelo ao eixo x, a reta, portanto, o ângulo é igual a zero. Então, vejam bem, nesse gráfico do sistema cartesiano, o triângulo amarelo representado, nós temos aí o ângulo alfa. Frente ao ângulo alfa, nós temos o lado representado por YB menos YA. Abaixo ao ângulo alfa, ou adjacente a ele, nós temos os valores representados por XB e XA. Então, olhando ele como um triângulo retângulo, cateto oposto e cateto adjacente. Nós temos, então, a fórmula da tangente igual cateto oposto YB menos YA sobre o cateto adjacente, que vai ser XB menos XA. Essa será a fórmula para a gente calcular o coeficiente angular de uma reta. Exemplos. Determinar o coeficiente angular m da reta que passa pelos pontos A, 0 e 1 e B, 6 e 8. A fórmula do coeficiente que nós vimos anteriormente é essa. Substituindo os valores YB dos pontos, nós temos 8, menos YA, que é igual a 1, sobre XB, que é igual a 6, menos o YA, o XA, que é igual a 0. Então, o nosso coeficiente angular vai ter como resultado a fração 7/6. Segundo exemplo, calcule a declividade. Declividade quer dizer coeficiente angular da reta representada pelo gráfico. Então, nós vamos fazer da mesma forma. A diferença é que a gente vai retirar as coordenadas que está representada na reta, no gráfico aí. Então, vamos considerar que o ponto A sejam os valores 3 e menos 4. Que o ponto B seja os valores menos 6 e menos 7. Utilizando a fórmula do coeficiente angular, que é a mesma, nós vamos então calcular menos 7, YB, menos 4, que é o valor do YA, sobre menos 6, que é o valor de XA, menos 3, que é o valor do XA. Então, menos 6 é o valor de XB, menos 3, que é o valor de XA. Então, o nosso resultado será menos 3 sobre menos 9, dividindo menos por menos, que vai dar mais, e simplificando essa fração, nós teremos o coeficiente angular igual a 1/3. Então, esse foi o cálculo do coeficiente angular. Na próxima aula, nós vamos continuar com o estudo da reta, aprendendo a calcular a equação reduzida e a equação geral da reta. Então, bons estudos, que vocês tenham entendido. Vou deixar as atividades para vocês lá na plataforma. Se cuidem direitinho e um abração para vocês. Até a próxima aula.